nosso compromisso de toda quinta-feira, desse nosso Desafiando Gigantes, a conferência Desafiando Gigantes, né? 5 atitudes de uma pessoa de sucesso. E hoje é a segunda semana, nós vamos estar hoje lendo 1 Samuel 17, capítulo 17, verso 31 a 40. Amém? Abra já a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17, verso 31 a 40. Na semana passada, só para refrescar um pouco a sua memória, na semana passada nós traçamos algo que eu escrevi aqui, ó, linha do tempo, né? Você se lembra que eu falei sobre a linha do tempo de Davi. Como que ele apareceu, a unção de Samuel, né? Então, essa unção de Samuel, tudo isso foi o quê? Foi traçado aonde? Na linha do tempo. Na linha do tempo. E essa linha do tempo, você se lembra que nós paramos lá em 1 Samuel 17, quando Davi se dispõe a pelejar contra o gigante. Então hoje eu vou falar sobre isso, sobre a disposição de Davi a pelejar, né? As coisas que ele fez, que ele experimentou. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar para você de uma experiência que eu estou vivendo nesses tempos. E algumas pessoas, né, eu vou assim falar porque algumas pessoas me confirmaram isso, pessoas que não vivem comigo, que não convivem comigo, que não sabem como está a minha vida, mas ao mesmo tempo elas tiveram sonhos, ao mesmo tempo. E gente que eu não falo há mais de 10 anos, mas só a gente fala ali de vez em quando pelo WhatsApp, né? Pelas redes virtuais. Oi Antônio, tudo bem? Vou, tudo jóia, né? E aí, essa semana, eu já disse aqui na semana passada que eu tenho orado, né? Que eu tenho acordado também quase todos os dias, 4 e pouca da manhã. E aí eu fiquei pensando, será que eu estou com insônia? Né? A gente dorme bem e com pouco a gente acorda e não consegue mais dormir. Né? Mas aí algumas pessoas começaram a ter a mesma coisa no mesmo horário, só que orando por mim, ou sonhando comigo, ou acontecendo alguma coisa grave comigo. Aí eles ficaram meio preocupados. Aí umas 3 pessoas me perguntaram se estava tudo bem. Eu achei estranho. Quanto tempo que eu não te vejo? Está tudo bem? Eu falei, está tudo bem, graças a Deus. Né? E essa semana, me perguntando também se estava tudo bem, eu sempre falo que está tudo bem, baseado na história da Sulamita. Né? Que mesmo estando ruim, ela falou para o profeta, está tudo bem. E aí, nessa semana, quando eu estava orando, eu me perguntei, será que eu estou muito preocupado com alguma coisa, que eu estou com insônia? Aí alguma coisa se movimentou no meu espírito e perguntou o contrário. Por que você não me pergunta se tem alguém te chamando para orar nesse horário? Então eu comecei a pensar e me veio a seguinte palavra. 1 Samuel também, ou em Samuel também, quando ele estava pequenininho no templo, eu digo assim, pequenininho, mas provavelmente ele estava com uns 7, 8 anos, 10 anos, porque ele foi desmamado pela mãe dele, Ana, levou um tempo de crescimento e depois foi entregue ao templo, ao tabernáculo. E lá no tabernáculo, Samuel, olha como que a história de Davi começa muito lá atrás. E lá no templo, ajudando, né, a Eli e aos filhos de Eli, ele estava dormindo e ele ouvia uma voz chamando ele. Ele achava que era quem? Eli. Várias vezes, e numa das vezes, quando ele chegou até Eli, Eli falou com ele, como é essa voz que você escuta?
Quem está te chamando? Quem está acordando você? Ali, Eli poderia ter falado, é insônia. É uma insônia. Você está preocupado. Eli poderia ter falado isso, mas o que Eli falou com Samuel? Samuel, quando te chamar de novo, levanta e responde, eis-me aqui, Senhor. Pode falar, e o teu servo ouve. Então, muitas vezes, Deus está nos chamando a um compromisso maior. Deus está nos chamando a levantar realmente a poeira de onde nós estamos. Deus está nos chamando a estar além da insônia, além de uma insônia, além de uma perca de sono, além de um problema mental ali, emocional, que talvez tira o teu sono, além da enfermidade. Então Deus está nos chamando a um posicionamento de oração. E nós temos que assumir esse posicionamento. E a partir do instante que Samuel assumiu esse posicionamento, a linha do tempo de Davi ficou mais longa. Porque Davi ainda estava ali, quem sabe por nascer ainda, mas a família de Jessé já existia. O pai de Davi já existia e era contemporâneo de Samuel. E Samuel, quando estava velho e assumiu todo aquele momento no tabernáculo, Samuel foi chamado para ungir a Davi. Você lembra da história? E quando Samuel foi chamado para ungir a Davi, é porque ele foi chamado lá atrás, quando era talvez pequeno, insignificante por Deus, para levantar-se em oração. Para responder ao chamado de Deus. Quer ser curado? Quer ser liberto? Quer mudar sua vida? Mas não quer tomar atitude? Não quer tomar nenhuma atitude de uma pessoa de sucesso? Talvez não quer trabalhar, não quer estudar, não quer se esforçar, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer ouvir o que Deus está propondo. Então, quando tudo isso aconteceu, Samuel passou por aquela dificuldade, assumiu o lugar de Eli, dos filhos de Eli, caminhou, andou, chegou lá na frente, foi chamado por Deus novamente para ungir a Davi rei. E lá na casa de Jessé, a história conta que Davi era o menor da casa de Jessé. E ele era tanto o menor que ele se posicionava como menor. Então preste atenção no que Deus tem falado ao seu coração. E vai falar com essa palavra. Vamos ler o texto para você agora inteirar do que nós vamos falar. O título aqui do meu é Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Verso 31 a 40 do capítulo 17. Amém? Vamos começar. Verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Verso 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Verso 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não sofrerás, ou não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Verso 34. Respondeu a Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei, o cordeiro da sua boca, levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Verso 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu.
Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. E então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado, verso 40, na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém? Fecha sua Bíblia, olha aqui para frente. Eu vou fazer de trás para frente para você acompanhar a mensagem e entender a mensagem que a gente vai estar falando no seu coração. Vai ser mensagem simples, mas eu quero que você entenda. De trás para frente, Davi pegou o quê? O alforje de pastor que ele tinha. Alforje é o quê? Alforje é uma bolsa. E aí ele fez o quê? Ele pôs o alforje de pastor, uma bolsa. Aqui nessa região aqui de Valadares, os pescadores usam isso, né? A gente não tem o costume de chamar de alforje, a gente chama de imbornal, né? É uma bolsa de tiracolo de pano. E Davi fez mais. Davi foi lá na beira do rio e ele pegou o quê? Uma pedra, 2 pedras, 3 pedras, 4 pedras e 5 pedras. A Bíblia fala que Davi pegou 5 pedras lisas do ribeiro. Nós estamos falando sobre 5 atitudes de uma pessoa de sucesso. Nós ainda não vamos chegar hoje aqui, né? Hoje eu quero passar para suas mãos, né, o seu imbornal para você colocar também as suas pedras e lutar contra esse gigante. Agora que eu fiz de trás para frente, vamos falar sobre esse texto. Você sabe que Davi foi levar um lanche, foi levar alimento, foi levar queijo de cabras, foi levar leite de cabras, pão fresco, bolo fresco, para quem? Para seus irmãos. 3 irmãos de Davi estavam em guerra, estavam lutando contra os filisteus. Esses 3 inimigos, né, esses 3 irmãos estavam lutando contra os inimigos em comum, que eram os filisteus. E aí o que acontece? Acontece que lá, chegando lá, ele se deparou com um gigante, um problema, né? Às vezes a gente pensa que não pode piorar, mas pode piorar as coisas, né? Às vezes as coisas pioram, às vezes as coisas fogem do controle. E aí Davi chegou lá diante daquele problema, daquela situação enorme, entregou o queijo, o pão, entregou o alimento para levar para os seus irmãos, e ele conseguiu chegar até lá perto dos seus irmãos e viu aquela cena horrível. Que cena horrível? Um homem grande, enorme, um gigante, filisteus. E a Bíblia fala que esse Golias, que perseguia o povo, era da família dos mesmos gigantes que Josué matou 300 anos antes. Então, os familiares de Golias eram inimigos antigos do povo de Israel. Os familiares de Golias provavelmente foram os mesmos que Josué, quando entrou na terra prometida, teve que matar, teve que expulsar da terra.
Então ali estava de novo um homem gigante da família dos gigantes que Josué tinha matado. Há 300 anos antes aproximadamente. O que eu vejo aqui? Eu vejo que tem problema que volta. Eu vejo que tem dificuldade que volta. Eu vejo que tem... Às vezes a pessoa não quer usar a palavra maldição familiar, porque às vezes ela é tão crente, que ela acha que superou isso. Ela acha que não existe isso mais. Ela acha que aquela situação, né, vamos dizer assim, de mandinga espiritual contra a vida dela, de pecados do passado, aquela situação de oferendas malignas e demandas que foram feitas, não existe mais. Mas também a pessoa não busca se proteger, se precaver, não busca estar do lado de Deus. E aí ela prefere não escutar sobre coisas que estão sempre perseguindo. Às vezes lá atrás alguém morreu de uma doença, e aí parece que como que melhor escutar sobre hereditariedade, que de vez em quando alguém da família morre do mesmo problema. Precisa ser assim. E aí às vezes acostumamos com essa sequência de fatos. Alguém é roubado, alguém perde tudo, alguém fica na miséria, alguém se divorcia, alguém é assassinado, alguém é preso. Então torna-se um ciclo vicioso ou viciado. Como se de vez em quando um gigante aparecesse e reclamasse aquilo que teoricamente é dele por direito. O diabo sempre faz isso. O diabo, ele sai da vida de uma pessoa e a Bíblia fala que ele roda pela terra e ele volta para um lugar de origem, para a casa que ele acha que é dele. E a Bíblia fala, não sou eu que estou falando isso, mas a Bíblia fala que se ele chegar e ver a casa espiritual vazia, ele entra e leva mais 7 com eles. E a Bíblia fala que o estado daquela pessoa fica 7 vezes pior. A grosso modo, é se aquela pessoa tinha o costume de beber uma garrafa, tinha costume de fumar um cigarro, ela passa a beber 8 garrafas e ela passa a fumar 8 cigarros. A grosso modo é isso. O estado daquela pessoa fica pior. Então, quando nós trabalhamos essa ideia e nós vemos que os Golias ou o gigante aparecem em nossa vida, nós trabalhamos com a ideia de esperança. Onde está a esperança, pastor? Na aparição de Davi. Quando Davi apareceu ali, e ele olhou aquele gigante e todos os soldados com medo, todos os soldados escondidos. E diz a Bíblia que esse gigante, do amanhecer ao entardecer, ele insultava, ele humilhava, ele incomodava, ele escarnecia do povo de Israel e do Deus de Israel. Tem gigante na nossa vida? Aí, na semana passada, eu pedi para você identificar o gigante. Uma falta, uma necessidade, um dinheiro que falta sempre. Está sempre acontecendo algo ruim. Toda vitória que a gente tem, ou que aquela pessoa tem, é muito difícil. É uma vitória sofrida. Parece aqueles times de futebol que a pessoa fala, se não for sofrido, não vale. O que é isso? Para mim, vale. Para mim, se eu tiver uma vitória sem precisar de tanta luta, tanto sofrimento, é lógico que vale. Quem é que não quer isso? Então, naquele momento ali, a esperança estava em Davi. Uma pessoa pequena, uma pessoa sem experiência, que resolveu trazer uma palavra para aquele povo. Primeiro começou com os irmãos, aí você vê, e eu vejo também, que quase que esse dito popular fala
a verdade. No nome de Jesus, eu não quero acreditar nisso. Mas o dito popular fala que santo de casa não faz milagre. Você já viu esse dito popular? O que esse dito popular quer dizer? Quer dizer que às vezes tem um crente na sua casa, que você é crente lá, que às vezes nós estamos lá num posicionamento correto e as pessoas não te escutam. É isso. A grosso modo é isso. Só que eu não acredito, eu não creio nesse dito popular. Mas aqui, quando Davi foi conversar com seus irmãos, os seus irmãos o ignoraram. Os seus irmãos falaram com ele, olha, não vem com confusão não, Davi. Mas Davi não ficou satisfeito. Ele foi direto no Saul. Ou a mensagem de esperança, a mensagem de que havia uma pessoa que ia encarar aquele gigante, chegou no rei Saul. Então olha o que eu estou falando aqui. Toda vez que brota uma esperança, toda vez que tem uma palavra de fé, toda vez que tem alguém para lutar a nossa luta em oração, e toda vez que você se posiciona em lutar as lutas em oração, a palavra chega ao rei, a palavra chega a Deus. Quando eu estava falando aqui no começo sobre decisão, depende da gente. Nossas falhas, nossos pecados, nossos erros levantam sofismas, levantam grandes barreiras, levantam fortalezas. E como é que derruba essa fortaleza? Você tem que fazer chegar ao rei que você quer lutar. Davi tomou uma atitude, aleluia! E ao tomar essa atitude, ele fez chegar ao rei Saul que ele queria lutar. Quando eu e você tomamos uma atitude, quando eu e você não vamos mais aceitar os gigantes, não vamos aceitar mais os problemas, não vamos aceitar mais as dificuldades, simplesmente falando que é da vida, que é comum, alguém morreu assim, a vida é difícil mesmo. Quando nós tomamos a decisão, é difícil, mas eu vou lutar. É difícil, mas eu vou guerrear. É difícil, mas eu vou orar. Quando nós tomamos essa atitude, a nossa voz ecoa e chega através do Espírito Santo de Deus ao Rei dos Reis. E imediatamente, como naquela situação que a mensagem chegou ao rei Saul, o rei Saul levantou-se, traz esse homem aqui, traz esse guerreiro aqui, Deus fará isso conosco também. E chegando lá, Davi começou a apresentar o seu cartão de visita para o rei. O rei olhou para ele, achou ele fraquinho, achou ele franzino e disse para ele, olha, melhor você não fazer isso. Melhor você não lutar. Melhor você não encarar. Melhor você ficar quieto, porque esse gigante aí é muito experiente. Esse gigante já matou milhares de soldados. Esse gigante, a família dele é treinada em matar as pessoas. Geralmente é assim com a gente também. O diabo, ele traz uma palavra para que a gente fique quieto. As pessoas, às vezes, nossos amigos, às vezes parentes, às vezes pessoas que a gente pensa que vai nos ajudar, está falando para eles, fica tranquilo, fica calmo, a vida é assim mesmo, você vai sofrer, nós vamos sofrer muito. Às vezes as próprias pessoas nos levam a não lutar. Mas aí cabe a quem? Cabe a gente tomar a decisão. Olha o que Davi fez. Não, peraí, rei. Com todo respeito, eu quero lutar. Eu vou conseguir. O rei Saul, qual a sua experiência? A minha experiência era o seguinte. Um dia eu estava lá, cuidando das ovelhas, e apareceu um leão. E o leão pulou e pegou a ovelha. Correu para o mato. Eu corri atrás. Eu acredito que aquela ovelha já estava morta. Porque quando o leão ele pega, ele já fecha, e ao fechar a boca ele já matou. Ele não brinca. Mas o rei Davi, que não era rei ainda, era pastor apenas, ele falou, isso é um absurdo, eu não vou aceitar isso. Correu atrás daquele leão, pegou ele pela juba
A Bíblia fala barba, pegou pela barba, pela juba, abriu a boca do leão, arrancou aquela ovelha lá de dentro e matou o leão. Ele fez isso com o leão, ele fez isso com o urso. E aí, Davi foi falando com Saul. Saul tentando dizer para ele, não faça isso. Não faça isso porque você vai morrer. Mas aí continuou. Como Davi insistiu muito, o que aconteceu? O rei Saul então tirou a sua armadura, uma armadura pesada, colocou ela em Davi, colocou um capacete, pegou a espada, só que Davi não conseguia andar, de tão pesada que era aquilo. Eu quero falar 3 coisas sobre isso aqui. Primeira coisa, quem anda na religiosidade não consegue andar. O crente que é religioso, a pessoa que é religiosa, ela não consegue andar. Porque ela anda com o peso do não pode. Ela anda com o peso de isso está errado. Ela anda com o peso só do pecado, da lei, dos erros. E quem tem esse peso não consegue andar. Então, aquela armadura sobre a vida, ou sobre a vida de Davi, ele não conseguia andar. Capacete pesado. Aí, se você pegar o livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, fala sobre o quê? A armadura de Deus. E lá, o apóstolo São Paulo, ele relata que qualquer um pode usar aquela armadura. Qual é a diferença? A armadura de Deus, lá de Efésios 6, verso 10, e dessa armadura que está aqui no verso 36, 38 de 1 Samuel. Eu vou falar para você. 3 são a diferença. Primeira, religiosidade. Olha, pessoas religiosas não saem do lugar. Vou repetir, pessoas religiosas não saem do lugar. Elas ficam rodeando, rodando, porque elas querem procurar erro. Elas querem ver o erro. Elas querem observar quem errou, quando errou, se erraram. Mas elas não querem ver que tem o sangue de Jesus, que tem poder sobre aquele erro, sobre aquela falha, que apaga todo o pecado, que apaga toda a falha. Mas uma pessoa religiosa, ela não vive, ela não anda. O rei Davi colocou aquela armadura pesada e não conseguia andar. A primeira coisa era uma armadura viciada, era uma armadura de uma outra pessoa. Então eu vejo uma segunda coisa aqui, quando nós andamos na fé de outra pessoa, nós não andamos, nós não suportamos. Porque não é a nossa experiência, não é a nossa fé. Você tem que ter a sua fé. Quando você tem a sua fé aplicada no seu problema, na sua dificuldade, no seu gigante, você vai ter vitória. Davi jamais teria vitória com aquela armadura de Saul. Era pesada. Era muito pesada. E uma terceira coisa. Primeiro, religiosidade não deixa a gente andar. Segundo, a fé dos outros. Você precisa ter a sua própria experiência. E em terceiro lugar, aquela armadura era pesada para Davi, porque Davi tinha que usar aquilo que ele tinha nas mãos. Aí eu vou falar novamente sobre o sobrenatural. Tenho repetido essa palavra e eu acredito que é uma revelação. Tem pessoas buscando o sobrenatural. E eu vou dizer para você, o sobrenatural não assusta ninguém. Os deuses fazem o sobrenatural. Deus faz, mas os outros deuses também fazem. Ali, naquela armadura pesada, Davi não conseguia andar porque ele estava vivendo uma experiência de um homem guerreiro que era Saul, que não era dele. Ele não ia conseguir. E ele estava esperando um milagre sobrenatural. Talvez o milagre não é tão sobrenatural na nossa vida. É uma coisa simples, que vai mudar toda a sua história.
Às vezes é um descortinar de uma revelação de Deus. Vai mudar a sua história. Uma peça do quebra-cabeça. Davi disse que não dava. Davi disse que não dava mais. E ele tirou aquilo e disse, eu não posso andar com isso, no verso 39, pois nunca usei. Olha, aquilo era experiência de uma outra pessoa. Não ia dar certo. Então Davi, no verso 39, tirou aquilo de sobre si. Aí eu vejo mais uma coisa aqui. Você e eu temos que tirar coisas de sobre a nossa vida. Olha, presta atenção. Tire coisas da sua vida. Se tem alguém te acusando e você aceitou essa acusação, porque talvez essa pessoa é supostamente melhor, supostamente mais crente, mais religiosa, acha que é alguma coisa, deixa para lá. Tire da sua vida. Talvez alguém fique impingindo ou imprimindo um erro sobre as nossas costas, nos julgando, nos condenando e nos executando. Talvez aquela pessoa já desistiu. E ela quer que você desista também. Quer imprimir sobre vocês, desista, porque eu já desisti. É isso que ela está dizendo. Eu quero que você seja igual a mim, fracassado, fracassada. Então desista, porque eu já desisti. Desista da sua cura, porque eu já desisti. Desista da sua bênção, porque eu já desisti. Então aqui eu vejo que quando Davi retirou sobre si aquela armadura, ele estava dizendo, eu não quero nada pesado sobre a minha vida. Nada pesado sobre a minha vida. Escute isso. Retire as coisas pesadas da sua vida. Caminhe. Uma caminhada leve. E a Bíblia continua falando que quando ele tirou sobre si as coisas pesadas, aí você pensa, ele foi lá, pegou uma arma, pegou um canhão, pegou o sobrenatural de Deus, raios, relâmpagos. Não. Novamente, Davi vai lá e pega um cajado com um pedaço de pau. Ele pega 5 pedras lisas do ribeiro. Ele pega um alforje e ele vai em direção ao seu inimigo. E aí eu quero fechar essa parte da palavra falando sobre esse pedacinho aqui. Eu poderia falar quase meia hora sobre esse pedaço aqui. Nós estamos procurando revelações. Nós estamos procurando um sobrenatural novamente, enquanto Deus está nos falando com as coisas que nós temos à nossa volta. Deus está nos falando com a nossa casa. Deus está nos falando com a nossa atividade diária. Deus está falando com pequenas palavras. Deus está nos chamando pela madrugada para orar. Nós é que não estamos ouvindo. Mas Ele está falando, é as coisas simples, é o que você tem na mão. É o seu trabalho, é o seu negócio próprio, é aquilo que você está acostumado a fazer, é isso que Deus vai usar. Olha o que Davi fez, tirou aquele peso de sobre ele, tirou aquela opressão da vida dele e decidiu ter uma vida simples, pegou o cajado, porque ele era pastor, fazia todo dia isso. Talvez você é uma costureira, talvez você é um empresário, talvez você é um mecânico e está procurando ser uma outra coisa que Deus não te chamou para ser. E uma coisa que Deus te chamou para ser é cristão. Não estou dizendo que te chamou para ser crente, não é isso. Deus te chamou para servir a Ele. Deus te chamou para você ter um posicionamento cristão. Deus nos chama para isso. E Davi simplesmente pegou o cajado, pegou o imbornal, pegou 5 pedras do ribeiro, de um corguinho que passava lá perto, 5 pedras lisas. A palavra fez questão de citar isso. Por quê? Porque são coisas fáceis de achar. Tem gente querendo coisa difícil. Tem gente querendo coisa difícil, achando que Deus
está dificultando a coisa, quanto mais difícil é melhor. Mentira! Na sua casa, na sua cama, no seu banheiro, no seu quarto, na escada que você sobe, no seu trabalho, você pode fazer uma oração que vai mudar a sua história. Aonde você estiver, não interessa quantos anos de opressão, quantos anos de peso, quantos anos de religião, isso não vai te garantir nada. É você e Deus. Quer ser curado? É você e Deus. Quer ser liberto? É você e Deus. Quer melhorar a sua vida? É você e Deus. A influência do seu meio vai te ajudar. Davi pegou as pedras porque ele estava acostumado a jogar pedras com a funda. Coisa que você faz, coisa que ele fazia e as coisas que você faz no dia a dia. Olha, quando eu ouvir a voz de Deus, quando eu subir no monte de madrugada, quando eu fizer isso, quando eu parar com isso, eu vou ser abençoado. Não é verdade. Você vai ser abençoado quando você utilizar as coisas que estão na sua mão para fazer. Tem um texto na Bíblia que fala que tudo que te vier às mãos para fazer, faça. Faça bem feito. Tudo. Uma limpeza de uma casa, faça bem feito. Uma costura, faça bem feito. Você vai trabalhar com reciclagem, vai trabalhar com pintura, vai trabalhar na sua empresa de personalizados, faça bem feito, porque está vindo às tuas mãos, então faça bem feito. É as pedras que você tem para lançar. O gigante só cai quando a gente se posiciona. Davi voltou do ribeiro com as 5 pedras. Voltou do ribeiro com 5 pedras no embornal. E quando ele voltou, ele já veio preparado. As pedras, o cajado, um estilingue, que é um bodoque, uma funda, né? Só que sem aquele V, né? Sem aquele pauzinho na frente, só mesmo a cordinha e o local tipo a pedra. E ele já veio no verso 40. E foi-se chegando ao filisteu. Uma última coisa aqui. Eu preciso deixar isso último. A afronta ao Deus vivo. Tem muita gente apelado com muitas coisas. Afronta ao Deus vivo. A Bíblia fala que é afronta ao Deus vivo. Hoje, os gigantes não estão mais gritando contra Deus, eles estão agindo contra Deus. Aborto é uma afronta ao Deus vivo. E outras coisas terríveis que estão acontecendo. Assassinato é uma afronta ao Deus vivo. Deus, ele está sendo afrontado. De qual a melhor maneira da gente vencer esse gigante? Qual a melhor maneira? Se aproximar de Deus, falar com Deus, orar a Deus e pedir que Ele nos direcione. Semana que vem, nós vamos estar na primeira atitude de uma pessoa de sucesso. As 5 pedras. O que vai acontecer? Você vai levar hoje para casa esse alforje. E na semana que vem, se nós estivermos vivos, se Jesus não tiver voltado, você vai vir. E depois da mensagem, você vai pegar a primeira pedra. A primeira atitude de uma pessoa de sucesso. Aí você vai levar para casa. Você vai colocar aqui dentro. Você vai trazer isso. Vai levar para sua casa. Você pode colocar onde você quiser. Isso não tem poder nenhum, tá? Isso aqui não faz nada. Isso é uma lembrança que você está em oração, que você está em campanha. Então você vai pegar esse alforje.
vai colocar no lugar visível da sua casa, para que você possa ver todos os dias, ou colocar junto de você, nas suas coisas, se você trabalha, leva para o seu trabalho, para você estar em oração a semana inteira. Qual outra coisa que você vai fazer? Se você quiser, você vai pegar uma folha, vai escrever o seu pedido de oração. Os gigantes que afrontam a sua vida. Vai dobrar bem, se você quiser colar, você pode colar, para ninguém ler, não tem problema, Deus sabe. Vai me trazer ele. E eu vou colocar esse pedido aqui dentro desse alforje. E vou orar durante toda a campanha, até na última quinta-feira. E no encerramento, nós vamos queimar esses pedidos. Amém? Então, escreva o seu pedido de oração. Quem está em casa também, sempre pede, sempre me manda, né, os áudios pelo WhatsApp, né, você já sabe o meu número, vai mandar. Eu vou anotar e vou colocar aqui dentro. E vou citar algumas pessoas que pediram pela internet. Eu vou colocar aqui dentro. Vou estar orando. Amém? Então, hoje, você vai pegar o alforje. E eu vou estar orando junto com você. Sione, passa para mim. Dá um para cada um. A Sione vai te entregar um, né? Você vai... E daqui a pouco a gente vai estar orando, né? Eu já orei, nós já oramos também. Sione, passa mais um para a Ariane, tá? Isso. A Ariane. Ok. Então tá. Cada um já pegou o seu? Amém. Então, se você puder, fica de pé. Aliás, fiquem de pé. E só esqueci o nome dela. Só a Luana pode ficar assentada, tá, Luana? Porque o teu assim parece que está forte. Pode ficar assentado. Bom, derrubando gigantes, comunidade evangélica urbana. Atrás está aqui o tema. Escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor. Amém? Então, nós teremos mais 5 semanas. Nessas 5 semanas, você vai pegar, né, você vai receber a palavra e vai levar e vai colocar uma pedrinha dentro aí. Amém? Para que você possa receber a palavra de Deus. Segura agora na sua mão. Nós vamos estar orando. Glória a Deus. Segura com fé. Isso aqui vai ser um instrumento para chegar também lá na sua casa. Algo vai acontecer. Vou desafiar os demônios. Vou desafiar as forças espirituais. Quando você chegar na sua casa hoje com esse material, com esse alforje, algo já vai estar acontecendo. Em nome de Jesus. Você não precisa de falar nada. Tá? Faça um desafio. Não fale nada. Não fale nada. Se houver algum insulto, alguma humilhação, algum sentimento de desprezo, não fale nada. Entre com a certeza de que você desceu para o ribeiro. Você foi ao ribeiro. Você jogou fora aquela armadura pesada da religião, aquela armadura pesada da fé dos outros. Você jogou fora aquela armadura pesada da falta de experiência. E agora você desceu para o ribeiro. Você pegou as 5 pedras. Você está de volta para enfrentar esse gigante. E ele vai tremer. E ele vai cair. Pai, em nome de Jesus, estamos agora entrando, Pai, em uma batalha pessoal, em uma batalha espiritual, em uma batalha contra os gigantes, ó Pai, que assombram a nossa vida. A humilhação, ó Pai querido, a doença, a enfermidade, meu Deus, as incertezas, ó Pai, as longas esperas, Deus, por um milagre, as longas esperas, Deus, por uma bênção.
Parece que não chega, parece que não vem, parece que a afronta desse gigante é maior a cada dia. Mas agora, Pai, em nome de Jesus, nós descemos ao ribeiro pela fé, pegamos as pedras pela fé, estamos subindo de volta agora, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para enfrentar esse gigante. Em nome de Jesus agora, quando esse pequeno símbolo entrar em nossa casa, Pai querido, nós não vamos falar nada, porque nós estaremos preparados para derrubar esse gigante. Seja a incredulidade, seja a rebelião, seja um vício, seja, Pai querido, uma doença, seja um mal espiritual, seja, Pai, uma possessão, seja uma opressão maligna, nós desafiamos agora, no nome de Jesus, dissipamos as trevas, chegando luz. Pai, em nome de Jesus, está firmado o nosso compromisso de estarmos aqui, Pai, nas próximas semanas, querendo Deus, para apresentar diante de Ti o nosso gigante, ou não o nosso gigante, o gigante que nos afronta, porque ele vai cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode guardar o seu alforje, amém? Pode se sentar também, em nome de Jesus. Olha, quinta-feira que vem, né? Se você conhece alguém que tem alguma dificuldade, algum problema, a partir de quinta, todo mundo tem problema, né? A partir de quinta-feira que vem, nós vamos encerrar orando especificamente por algumas dificuldades. Eu vou orar essa semana e aquilo que nós fomos movidos a orar, nós vamos orar. Amém? Vamos orar. Então, a partir de hoje já, você já tem um compromisso com Deus de oração. Então, antes de brigar, antes de refutar qualquer coisa, ore. A Bíblia fala até em morder a língua, né? A gente não falar besteira. Então, ore. Ore, ore. Amém? Você tem um compromisso com Deus. E os gigantes vão cair. Aquilo que está determinado no nome de Jesus vai acontecer na nossa vida. E você já vai experimentar. Tenha fé, né? Se alguém está te esmorecendo, desanimando, porque está difícil demais, olha, procure uma outra pessoa para ficar perto. Procure alguém que vai te falar algo espiritual. Ligue para alguém, né? Ligue para mim. Peça oração. Nós precisamos crer que Deus é galardoador. Amém? Então, quinta-feira que vem, eu desafio você a voltar e trazer mais uma pessoa, né? Convide mais uma pessoa para estar aqui, para receber esse alforje e participar dessa corrente de oração. Amém? Graças a Deus. Feche seus olhos no seu lugar. Vamos agradecer a Deus. Vamos estar encerrando a nossa reunião em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.